Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede para juntos nós estarmos meditando na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar como ser liberto da preguiça. Até quando, ó preguiçoso, você vai ficar aí deitado? Então vamos analisar hoje juntos aqui, com a ajuda do Senhor, sobre como ser liberto da preguiça. Quero convidar a todos vocês para abrirem Provérbios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 11. Provérbios 6, de 9 a 11. Assim diz a palavra de Deus: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nesta reflexão. Pai Santo, nós te agradecemos e louvamos o teu nome pela liberdade que nós temos em ler a tua palavra, ministrar a tua palavra. Abra os nossos ouvidos porque nós estamos desejosos em ouvir a tua voz. Fale com cada um de nós. Não permita, Pai, que dúvidas parem sobre as nossas mentes. Nós queremos, ó Pai, sermos libertos deste mal que muitos alimentam em sua alma, a preguiça. E a preguiça, ela é uma enfermidade da alma. Por isso, Pai, Tu que és conhecedor dos corações, sabe exatamente aqueles que precisam ser libertos da preguiça. Nós entregamos este tempo nas Tuas mãos e pedimos que Tu venha nos abençoar, nos libertar, para que então a gente possamos ser homens e mulheres diligentes em conhecer o Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, a preguiça, ela já foi chamada algum tempo atrás de melancolia ou de assédia, que significa indiferença. A palavra melancolia é uma tristeza, é uma indiferença. Então a preguiça ela tem algumas características, algumas formas de manifestações que muitas vezes nós a confundimos com tristeza constante, com aquela a melancolia profunda, mas às vezes é preguiça mesmo. Normalmente as pessoas que assistem muita televisão, passam horas na frente aí de um computador, assistindo filmes de 1h30, 2h30, normalmente tudo aquilo faz com que haja uma preguiça mental. E o que é preguiça? A preguiça, ela também é conhecida como o cruzamento do orgulho com a cama. Hoje, uma das grandes reclamações das pessoas que não são bem-sucedidas é que elas sempre falam assim: olha, Cláudio, eu deveria ter estudado mais. E por que não estudou? Porque naquela época eu tinha muito que fazer. E meu irmão, para um pouquinho aí. Você tinha muito que fazer quando você era jovem? Quando os teus pais providenciou para você umas grandes oportunidades para estudar e você não estudou? Você deveria ter estudado. Por que você não atribui isso à preguiça? Nós temos que dar nome nas coisas. Eu deveria ter estudado mais. E por que você não estudou? Porque eu era preguiçoso. Então hoje eu estou sofrendo, trabalhando de empregado, trabalhando aí, suando o dia todo em trabalhos muitas vezes pesados para ganhar o pão.
Agora, se você fosse uma pessoa diligente lá no passado, isso serve para os jovens de hoje, para que os pais realmente possam identificar este mal, que é a preguiça, e possa estimulá-los a estudar, não ser simplesmente alunos. Alunos é aquele que frequenta a sala de aula, mas estudante é aquele que estuda após as salas de aulas. Então é responsabilidade dos pais estimular os seus filhos a estudarem. Normalmente as pessoas que estudam, elas são muito bem sucedidas, porque todo preguiçoso, diz a Bíblia aqui, que um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, é assim que sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amados, Deus dá para mim e para você 24 horas bem certinha, nem mais nem menos. Agora, o que você vai fazer com essas 24 horas é que vai determinar se você é uma pessoa trabalhadora, diligente ou uma pessoa preguiçosa. Amados, a preguiça ela é considerada uma doença espiritual. A preguiça, ela diz assim, tudo desabra sob a minha cabeça. O mundo está desabando. Ai, como eu sofro. É um preguiçoso bastante requintado. O preguiçoso, normalmente, ele arruma justificativas para tudo. Então, para nós falarmos a respeito da preguiça, deste mal da alma humana, nós precisamos ser tratados em nossa alma, e um dos grandes males é a preguiça. Nós temos que analisar o bicho preguiça. Será que aquela moleza própria de segunda-feira, ou curtir a cama num domingo de chuva, sem obrigação de trabalho, escola ou igreja, é pecado? Amados, o bicho preguiça, ele não caça animais, mas o bicho preguiça se alimenta apenas de folhas. Aquela preguiça, ela é bastante seletiva. Ela não come qualquer folha. A sua única defesa consiste em camuflar-se entre as folhas, ali nas copas das árvores. E aquela postura natural do bicho preguiça, ela é invertida em relação aos outros animais. Porque a preguiça, ela precisa viver nos galhos e não no chão. A preguiça, ela fica pendurada e as mãos funcionam como ganchos. E é por isso que sem florestas não há preguiças. E se não tiver um galho para pendurar, as preguiças elas entram em estresse. A lentidão. Você conhece pessoas lentas? Então, a lentidão ali nos seus movimentos, o longo período de inatividade e a forma de se locomoverem e a postura são algumas das suas características da preguiça. Elas não bebem água, pois a água que precisam para viver é absorvida do próprio alimento através das paredes intestinais ali durante o processo de digestão. Por isso que a preguiça é um animal dócil e indiferente ao que está ocorrendo à sua volta. Porém, meus queridos, ela observa tudo como se contemplasse a natureza. A preguiça, ela conhece o perigo, mas tem um detalhe, ela não reage. Porque quando ela fica assustada, ela apega-se às pessoas ou às companheiras. As preguiças, elas costumam dormir cerca de 14 horas por dia. Conforme a temperatura do ambiente, chega até 16 horas de sono. Tem um texto muito precioso, lá em Provérbios, capítulo 24, versículos 33 e 34, Provérbios 24, os versículos 33 e 34, a Bíblia diz assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado.
Vocês observam aqui que é uma repetição do texto. Esse mesmo texto encontra-se em Provérbios 6, de 9 a 11. Então aqui é uma repetição. Então o Espírito Santo permitiu que ele fosse repetido, porque a questão da preguiça é algo muito sério. E tem gente que de manhã se acha horrível. Por isso, levanta depois do meio-dia. Queridos, o sono, ele empobrece. O sono é muito bom quando você tem um dia aí bastante atarefado, um dia de trabalho, um dia onde você realmente foi muito diligente, se preparou, estudou, fez os seus projetos. Obviamente que à noite, 7 ou 8 horas para você serão suficientes para que então o seu corpo encontre um repouso aí precioso. Mas tem pessoas que acordam aí depois do meio-dia. Tem pessoas que levantam meio-dia, almoçam, depois voltam para a cama de novo. Essas pessoas, elas não serão prósperas. Elas vão, cada dia que passa, se empobrecendo a cada dia mais e perdendo tempo. Tem o texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 13, que diz assim, olha, Provérbios 20, versículo 13, não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Está vendo aqui que interessante? Então, não é para amar o sono. As pessoas, quando estão com qualquer tipo de canseira, elas já imaginam aquele sofazinho, aquela caminha gostosa. Então, quando nós amamos o sono, há de sobrevir a pobreza, porque Deus não nos fez pessoas preguiçosas. Ele nos fez homens e mulheres diligentes. Vocês estão entendendo? Então, queridos, devemos tomar muito cuidado e vigiar, porque normalmente os preguiçosos são aqueles que comem e bebem demais. Isso também faz cair em pobreza. No texto de Provérbios, capítulo 23, no versículo 21, a Bíblia diz que o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então, todo sonolento, o que ama o sono, será vestido de trapos. Isso aí é bastante sério, meus queridos. Então, a preguiça, ela consiste na indisposição para fazer qualquer tipo de trabalho, esforço. É uma pessoa que na indolência, a palavra indolência significa indiferente, apática, no ócio. Esse ócio aqui é um período de tempo que se folga. Por isso que a pessoa preguiçosa, ela é um dos casos humanos mais lamentáveis que existem. Todo preguiçoso, toda preguiçosa não prospera. O preguiçoso e a preguiçosa, quando vivem uma vida de preguiça, elas estão não progredindo, mas regredindo e se empobrecendo a cada dia que passa. A pessoa preguiçosa, ela não se deixa inspirar por qualquer ideia. Ameaças de nada adianta para tornar uma pessoa preguiçosa ativa. O preguiçoso, ele não se envolve em qualquer ocupação. E ele olvida-se, ele esquece de qualquer propósito na vida. E com frequência, meus amados, o preguiçoso é apenas um parasita que pensa que outros precisam sustentá-lo. Ele se queixa quando as suas acomodações não são de primeira classe e também critica outros de egoísta quando não é servido como pensa que deveria ser. Então, quando algum trabalho precisa ser feito, o preguiçoso se ausenta naquele dia. Mas quando há qualquer festa e há alimentos gostosos em abundância, o preguiçoso está sempre presente. Você pode contar com ele. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse lá em Tito 1, versículo 12, ó cretenses, os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida.
animais selvagens aqui, está fazendo referência também a um deles, que é a preguiça. Porque, queridos, o preguiçoso, ele hiberna, ele dorme, ele quer que as pessoas sustentam eles. O preguiçoso tem até preguiça de comer, de levar aí o alimento na boca, né? Então, queridos, quem é preguiçoso, quem é negligente, é irmão do desperdiçador. É isso que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 18, no versículo 9. Provérbios 18, 9, as Escrituras, elas dizem assim, presta atenção aqui. Quem é negligente, ou seja, quem é preguiçoso na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Porque ele está desperdiçando tempo, ele está desperdiçando a oportunidade que Deus lhe dá para ele crescer, então ele prefere ser uma pessoa negligente. Mas o preguiçoso, ele tem muita justificativa. Ele diz assim, olha, por exemplo, a tartaruga, ela não faz nada, e ela anda bem devagar, e ela dura 200 anos. Mas a tartaruga, isso é próprio do animal, Deus nos fez assim, mas homens e mulheres, Deus nos fez para que nós sejamos então diligentes. Se você observar, você vai perceber que as pessoas mais prósperas, espiritualmente, financeiramente, são aquelas que são diligentes naquilo que faz. Ela faz e Deus ajuda quem cedo madruga, já disse aí um capial lá do Nordeste. Aquele doutor Champlin, que ele escreveu o Antigo Testamento, aliás, ele fez um comentário ali do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né, são coleção de livros que ele tem, segundo alguns estudiosos, diz que ele demorou 36 anos para fazer o comentário versículo por versículo do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. E esse Dr. Champlin, ele disse que conhecia um homem com terrível tendência para a preguiça. Porque quando alguém lhe perguntou o motivo para isso, ele replicou que seu pai trabalhou muito na vida e ele já nasceu cansado. Então, o indivíduo preguiçoso nem se inspira por nada e também nem consegue inspirar as outras pessoas. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele mostrava definitivamente avesso à preguiça. Por isso que ele disse para os Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo disse assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, aquela igreja lá dos Tessalonicenses, eles estavam tão ansiosos para a volta de Cristo. Bom, se Jesus vai voltar, por que a gente vai trabalhar? Vamos comer aqui, vamos aguardar a volta de Cristo. E Paulo disse, olha, espera aí, está tudo errado. Se vocês não trabalharem, vocês não vão comer também. Vocês vão morrer aí de fome. Como aquele homem lá que ele era um homem tão preguiçoso, mas um homem tão sonolento que ele estava morrendo à penúria. Aí ele disse o seguinte, olha, pode me enterrar vivo, eu não consigo trabalhar, sou muito preguiçoso, me enterrem vivo. Aí estava indo, naquela época não tinha o caixão de madeira, colocou ele numa rede, foi aquele féretro e via passando então um rei, e quando viu aquele velório, aquele que ia ser sepultado, ele percebeu que o morto não estava morto, estava se movendo. Aí aquele rei disse, espere um pouquinho, para aí esse cortejo. Vocês vão enterrar este homem, mas ele está se mexendo, ele está vivo. Sim, meu rei, ele está vivo, mas ele quer ser enterrado vivo porque ele não tem nada para comer e ele vai morrer de fome mesmo, então pediu para que nós o enterrássemos vivo. Aí o rei disse o seguinte, espera um pouquinho, eu vou mandar na casa dele um saco de feijão. Aí aquele que estava na rede, que queria ser enterrado vivo, disse para o rei, ô meu rei, esse saco de feijão você vai trazer cozido ou cru? É claro que é cru.
Então ele disse o seguinte: vamos embora para o cemitério, quero ser enterrado. Então assim, a gente é uma história interessante, mas as pessoas, elas têm muita preguiça. Já nasceu com essa doença na sua alma, E o trabalho foi determinado por Deus. Quando o homem, então, antes do pecado, ele tinha prazer no seu trabalho. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus disse que no suor do seu rosto comerás o teu pão. Então, na obra, meus irmãos, do Senhor, nós devemos ser pessoas diligentes, porque Deus disse lá em Jeremias 48:11, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, fazer a obra do Senhor relaxadamente é fazer com preguiça, é fazer com ser apático, ser indiferente, E muitas pessoas têm dito coisas espirituosas sobre a preguiça e sobre pessoas preguiçosas. Por exemplo, o Dr. Lord Chesterfield, ele disse o seguinte: o ócio é apenas o refúgio das mentes fracas, o feriado dos insensatos. E aquele Benjamin Franklin, ele disse que a preguiça avança tão devagar que a pobreza não demora a alcançá-la. E aquele conhecido Isaac Watts, ele disse que Satanás acaba encontrando alguma coisa maléfica para as mãos preguiçosas fazerem. Por isso, queridos, que a característica básica da preguiça pode ser encontrada em pessoas que frequentemente adiam compromissos, adiam decisões, projetos, mudanças, ou até mesmo aí simples afazeres rotineiros, comprometendo o resultado desejado com a justificativa de que não houve tempo ou que irá realizar outro dia, mas que na verdade tentam esconder uma insegurança exagerada em sua própria capacidade de agir. O preguiçoso, ele utiliza-se do desânimo, do esquecimento como estratégia para fugir da necessidade de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhes cabe realizar na vida. O preguiçoso é terrível. É como se sentissem imobilizadas perante a vida. E algumas pessoas preguiçosas, elas são forçadas a trabalhar ou pela simples pressão social ou então por grave necessidade econômica. Aquele indivíduo preguiçoso, ele chega tarde ao trabalho, sai cedo de seu emprego, ele faz longas interrupções somente para tomar um cafezinho, um tereré, entrega-se muito à maledicência, ele goza os feriados um dia antes e um dia depois dos mesmos. E ele acaba adoecendo de tanto comer, mas ele fica miraculosamente bom quando alguém fala em levá-lo a passeio e participar de churrasco. Ele é o primeiro porque não terá de assar a carne. Preguiçoso é assim. E tem um texto interessante lá em Provérbios, no capítulo 12, versículo 27, que diz assim: o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Está vendo aqui, queridos? O preguiçoso, ele não assará sua caça. Por quê? Porque tem preguiça. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Entende? Esse livro de Provérbios, que é o livro bíblico que mais faz alusões aí ao vício da preguiça ou indolência, ele descreve aqui o preguiçoso como indivíduo que gosta de dormir. O preguiçoso, ele não cuida de suas propriedades, nem de suas plantações, pelo que também está sujeito a padecer fome, ao passo que o diligente ou o trabalhador prospera e tem tudo em abundância. Por isso que a condição do preguiçoso, ela é tão lamentável que, mesmo se tivesse alimentos, não levaria a comida até a boca. Vive descobrindo desculpas esfarrapadas para não fazer nada, como aqueles que dizem que há um leão solto nas ruas,
o que impede de ir ao trabalho. Está escrito lá em Provérbios 22, versículo 13, está escrito assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Entende? Então, há uma crise lá fora. Há uma crise lá fora. Eu já atendi muitas pessoas que veio falar para mim o seguinte, aqui me fez lembrar desse texto. Um leão está lá fora, serei morto por meio das ruas, diz o preguiçoso. Então, olha, ele diz assim, eu não vou sair e entregar meu currículo, eu não saio de casa para ganhar R$700. Eu não saio de casa. Esse é o preguiçoso, nato. Então, amados, nós precisamos de trabalhar, precisamos de ser diligentes. O Senhor nos dá boa saúde, o Senhor nos dá capacidade para adquirirmos riquezas, temos que trabalhar, temos que ser diligentes, levantar de manhã cedo, fazer a nossa oração, a nossa devocional, ler ali uns 15 minutos da Bíblia ou mais, porque aqueles que amam a palavra de Deus são diligentes. Se eles começam um trabalho às 7 horas, levantam 4 ou 5 horas da manhã, para ler as Escrituras, para orar ao Senhor, para pedir a direção do Senhor, a bênção para aquele dia e vai em busca do seu pão. E o Senhor sempre vai acrescentar. Por isso, meus queridos, que o preguiçoso não somente ele arruína a si mesmo, mas também ele causa prejuízos a quem ele tiver de prestar serviço. Então, Provérbios capítulo 10, versículo 26, a Bíblia diz assim, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Olha, é tão difícil quando você manda um preguiçoso fazer um trabalho. Se eu descubro que aquela pessoa é preguiçosa, eu não vou mandá-la fazer, porque ela vai fazer relaxadamente. Ela não tem disposição para trabalhar e Deus quer pessoas dispostas. Estou lembrando aqui daquele estudante que ele havia feito uma faculdade de contabilidade, estava começando outra para fazer administração. Porque o sonho dele era ser um bancário, trabalhar em um banco. Aí um dia o tio dele disse assim, ô meu sobrinho, você já fez uma faculdade, está fazendo outra de administração, para que depois que você se formar, você vai mandar aí os seus currículos para os bancos, né? Mas será que eles vão contratar você? Ele disse assim, não, meu tio, eu não vou mandar currículo para nenhum banco. Mas por que não? Porque eu já estou trabalhando em nenhum banco. Eu não vou falar o nome do banco aqui, por uma questão de ética. Eu vou falar só as iniciais. O nome do banco é HSBC. É o banco que, de fato, ele trabalha. Então, como nós podemos identificar o perfil de uma pessoa preguiçosa? É bastante simples. A pessoa preguiçosa, ela possui as mesmas características do bicho preguiça, no qual eu falei no início aqui dessa ministração. A preguiça, ela alimenta-se de folhas. Por quê? Porque fica mais fácil para ela. Ela se acomoda à árvore ou ao galho e ali mesmo se alimenta. A pessoa preguiçosa, ela se comporta da mesma forma. Por quê? Porque ela encosta-se nas pessoas e se aproveita do outro. A pessoa preguiçosa é interesseira e só se envolvem com o que lhe traz vantagens pessoais e às vezes nem isso. A pessoa preguiçosa, meus queridos, ela se apega às pessoas não por afetividade ou porque tem um grande coração e quer o bem-estar do outro, mas porque não consegue fazer as coisas e por isso depende de que alguém faça por ele. A pessoa que é o galho, onde o preguiçoso fica dependurado, acaba se irritando e muitas vezes surgem crises ou conflitos no relacionamento. A água é vida e o preguiçoso não sente necessidade de buscar vida no trabalho, nos relacionamentos, na própria vida. Contenta-se com o que tem e não possui aspirações maiores. Assim é o preguiçoso. Se as tem, não move um dedo para conquistá-las. Geralmente é uma pessoa
pobre internamente, ela é doente, não tem nada para repartir com o outro. Por isso que Provérbios 21, versículo 25, a Bíblia diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Está vendo aqui? Recusa trabalhar. O preguiçoso, ele deseja, ele quer ser rico, quer ter um carro, mas ele vai morrer desejando. Por quê? Porque ele se recusa a trabalhar, ele não gosta de trabalhar. Como em um concurso para carteiro, e o primeiro teste foi o seguinte: fizeram uma prova lá, todo mundo quer ser carteiro, então foi participar deste concurso um carteiro muito preguiçoso, e ele pegou um questionário. Então a primeira pergunta do concurso foi essa aqui: qual é a distância entre a Lua e a Terra? Quando este pretenso carteiro olhou para aquela pergunta, ele já desistiu na hora. Aí ele foi lá, colocou a prova, ia saindo. Eu não vou fazer a prova, eu não quero ser mais carteiro. Mas por que não? Você faça pelo menos a prova. Não. Se for dessa maneira, a distância entre a Terra e a Lua, vou ter que caminhar esse percurso, eu não quero isso para a minha vida. Então ele já deixou e foi embora. Amados, a preguiça não é apenas dentre uma grande variedade de pecados, mas também é uma atitude que prejudica os próprios deveres do indivíduo para com Deus e para com o próximo. Lembra lá de Hebreus capítulo 6, os versículos 11 e 12? A Bíblia diz assim, vamos abrir, Hebreus 6, 11 e 12. Acompanha aí. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Isso aqui é precioso, meus irmãos. Então, sejam firmes e sejam constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora o preguiçoso, ele não quer. Eu não posso, eu preciso de esperar aqui, sabe, a vontade de Deus para a minha vida, e se encosta nos outros, é um preguiçoso. Numa igreja, é muito comum nós encontrarmos 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas tem na igreja. Aqueles que trabalham, que são chamados diligentes, é o primeiro grupo. Os que não trabalham é o segundo grupo, que nós iremos denominar de preguiçosos. E os que dão trabalho são os indolentes, né? Então, você que está me ouvindo, de qual grupo você participa? Os que trabalham, que são diligentes, ou daqueles que não trabalham, que são preguiçosos, ou os que dão trabalho, que são os indolentes? De qual desses grupos você participa? Amados, nunca podemos acusar um preguiçoso de inércia. Sabe por quê? Porque é tempo perdido. Ele vai alegar que não suporta ser cobrado, que as pessoas não compreendem, que não gosta de ser empurrado pelos outros, etc. Está entendendo aqui, amados? Então, muitas vezes, se diz ao preguiçoso, para que ele é devagar mentalmente, que demora em decidir, ele então responde justificando que não é isso, mas que ele é leal aos seus princípios e precisa pensar bastante. Ele não toma decisões precipitadas. Esse é o preguiçoso. Então, essas e outras justificativas jamais admite que sejam desculpas. E no final, os outros estão errados e o preguiçoso é que está certo. A Bíblia diz em Provérbios 10, 26, eu já li esse texto, mas eu quero ler aqui nesta versão, na linguagem de hoje, que diz assim, Provérbios 10, 26, na linguagem de hoje. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será
tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Estou lembrando de um mendigo bastante bonito, um homem bastante forte. Aí ele chega e ele pede uma esmola para uma senhora. Aí aquela senhora olha para a estatura dele e percebe que é um homem bastante forte, que pode trabalhar. Então aquela senhora dá um conselho para ele. Meu amigo, em vez de você ficar pedindo esmola, por que você não arruma um trabalho? Por que você não vai trabalhar? Aí o mendigo preguiçoso respondeu: minha querida senhora, eu estou pedindo esmolas, eu não estou pedindo conselhos. A gente percebe hoje em dia tantos mendigos, se a gente for conversar com eles, a maioria deles, não estou generalizando, a grande maioria estão naqueles estados porque são preguiçosos. A preguiça começa a sufocar as pessoas, começa a abater as pessoas, a sonolência, e a sonolência, como nós já dissemos aqui no texto anterior, que quando ela fica aí um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevém a tua pobreza como ladrão. Esse é o preguiçoso. Todo preguiçoso, ele sempre vai achar mais sábio do que todo mundo. Lá a Bíblia diz em Provérbios 26, verso 16, que o preguiçoso ele se considera mais sábio do que todos os outros. A Bíblia diz assim: mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Preguiçoso é um negócio sério. Ele sempre deseja, sempre vai desejar, mas ele nada tem. Por isso que a preguiça, como tantas outras doenças, são enfermidades da alma e precisam ser tratadas pela cruz. Um remédio para a preguiça é cruz. O preguiçoso precisa de ganhar uma experiência de morte com Cristo na cruz. Cristo morreu naquela cruz, mas ele nos incluiu naquela cruz, o pecador. E quando Cristo morreu naquela cruz, a Bíblia diz que eu também morri e que você também morreu. E se estiver alguém aqui preguiçoso, também morreu, porque a palavra fala: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então naquela cruz, no corpo de Cristo, o pecador morreu. Mas pela ressurreição, quando Deus o Pai trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, a Bíblia diz que juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados e fomos assentados nos lugares celestiais. Efésios 2, versículo 6. Então a única maneira de um preguiçoso ser liberto da preguiça é crendo na sua morte e na sua ressurreição com Cristo. Por quê? Aquele que trabalha até agora vem habitar dentro de nós. E ele, na sua suficiência, nos faz trabalhadores. Existem doenças que estão relacionadas no campo físico, ou seja, no exterior do ser humano. E são doenças que nós podemos ver e constatar. Agora, as enfermidades da alma, elas estão mais no âmbito interior do ser humano. E as suas manifestações, elas costumam se exteriorizar em deformação do corpo. E a maioria das doenças físicas são em decorrência do interior estar enfermo. Deixa-me citar algumas enfermidades da alma que muitas vezes aparecem no exterior de uma pessoa. Por exemplo, o medo é uma doença, uma enfermidade da alma. O medo, a ansiedade, a preocupação, mentira, falta de concentração, vícios em pornografia, depressão, pânico e também a preguiça. Todos estes males são de dentro e transmitem doenças para o corpo. É uma anormalidade do coração enfermo, como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo.
então você também não está fora. A Bíblia diz que toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Que enfermidades são essas? Doenças, dores, vem de dores, doenças externas. Mas a maioria das doenças do nosso corpo são em decorrência de uma enfermidade da alma. Medo, ansiedade, preocupação, mentira, falta de concentração, depressão, pânico e também a preguiça, né? Porque o coração enfermo é uma vida deformada, né? Por isso que essa pessoa precisa de ganhar uma regeneração, o seu novo nascimento. Ela precisa nascer de novo, ela precisa de crer que ela foi crucificada com Cristo. Não adianta você crer que Jesus morreu na cruz para salvar você dos seus pecados. Você tem que crer que naquela cruz você também foi crucificado com Cristo, você morreu com Cristo. A palavra fala em Romanos 6, versículo 7. Ora, todo aquele que morreu, justificado está do pecado. E Romanos 6, 8, a Bíblia diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então é ali, no corpo de Cristo na cruz, que nós iremos ganhar a nossa libertação deste mal chamado preguiça. E toda a humanidade, ninguém está fora, já nasce com esta deficiência no coração. E não existe remédio que possa tratá-la senão a cruz de Cristo. Por isso que a obra de salvação que Deus nos proporcionou foi plenamente perfeita, pois não só nos assegurou eterna redenção, como também a libertação de todas as nossas dores e enfermidades. A Bíblia, ela afirma que fomos completamente sarados através do sacrifício que Jesus Cristo realizou lá naquela cruz. Em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo, irmãos? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele trabalho, aquela obra de Cristo na cruz nos curou totalmente e completamente. A cruz, ela deve tirar a nossa enfermidade chamada preguiça e tantos outros males também. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, você pode crer neste fato? Você pode crer que Cristo lhe atraiu na cruz, no corpo dele? Que você foi crucificado com ele, que você morreu com ele, que você foi sepultado com ele e que você foi ressuscitado juntamente com Cristo e que você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, gozando desse descanso precioso? Meus queridos, é importante que não esqueçamos deste fato de que lá na cruz, quando Cristo morreu, todos nós, os que cremos, precisa crer, também morremos para ganharmos a sua vida pela ressurreição, para vivermos uma vida de ressurreição. Lá na cruz, Cristo nos libertou da preguiça maldita que fazia de nós vítimas, pois a preguiça é pecado. Preguiça é pecado quando ela se torna parte integrante do nosso caráter. E o cristão precisa possuir o caráter de Cristo e nele não há lugar para a preguiça. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem disse lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham até agora. E se nós somos filhos de Deus, também trabalhamos, porque Ele nos deu uma missão para mim e para você. Queridos, esses dias eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: se tivesse um prêmio de pessoa mais preguiçosa do mundo, eu mandava alguém ir buscar para mim. A pessoa é tão preguiçosa que ela ganhou o prêmio da preguiça e não foi buscar. Mandou uma outra pessoa a buscar para ela, de tão preguiçosa que ela era.
Agora, o verdadeiro cristão, ele busca a santidade e para isso ele precisa estar sempre lendo e vivendo aí a palavra e em comunhão com o Senhor através da oração. Agora, uma pessoa preguiçosa, ela vai ter dificuldade para achar tempo para ler as Escrituras, para orar, para ir na igreja. Ela sempre vai encontrar desculpas que, segundo ela, são justificadas. E aí, a corrida de obstáculos fica impossível de ser vencida. O apóstolo Paulo diz que ele mandava no corpo dele, não era preguiça que mandava nele. Então, ele esmurrava o corpo dele e colocava o corpo dele à servidão. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 9, os versículos 25 e também o 27, que diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo está dizendo aqui, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Quem manda no meu corpo sou eu, não é a preguiça. A preguiça sempre quer que você descansa, deita, dorme, e aí vem a tua pobreza. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando você vai levantar do teu sono? Um pouco para você dormir, um pouco para você tosquenejar, um pouco para você encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, como ser liberto da preguiça? Creia que você foi morto com Cristo na cruz. Confesse que você já está crucificado com Cristo e que você morreu e que hoje Cristo é a tua vida. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que foi lida, que foi explicada. Obrigado, Pai, porque a preguiça é uma enfermidade da alma, mas Cristo já tirou no seu corpo lá naquela cruz. Pai, nos faz homens e mulheres, dirigentes e trabalhadores. O Senhor é quem nos dá força para adquirir riquezas, mas precisamos trabalhar para conquistar aquilo que o Senhor já projetou para nós. Pai, abençoa todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Revela o teu Filho Jesus. Encha-os com teu Santo Espírito. Não permita, Pai, que haja uma má interpretação daquilo que nós falamos, mas traz esclarecimento em todas as vidas que nos escutaram. É no nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, bom dia para vocês. Graça e paz. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone prestadora 67 3272 4801 ou então faça uma visita em nossa comunidade e participe de uma de nossas reuniões. As nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras às 19h30. Sexta-feira às 19h30 reunião de oração. Também aos domingos às 9h escola bíblica dominical. E às 19h o culto de louvor e adoração a Deus. Atenção para o nosso endereço, Rua Acre 260, Centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Até a próxima mensagem, que o Deus da graça vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Uma boa tarde, graça e paz.
escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo